Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é tempo de estar acordado. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite a você estar conosco nesta terça-feira às 19h30 no culto de oração. Ou então na quarta-feira à tarde, às 15 horas da tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos nos lares, às 20 horas. No sábado nós reunimos no templo, às 19h30. E no domingo nós temos reuniões em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre este tema, é tempo de estar acordado. Nós sabemos que há tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de dormir, há tempo de ficar acordado. Mas o que eu quero pensar com você é que, no aspecto que eu quero abordar aqui, nós precisamos de estar acordado de maneira contínua. Acordado para os propósitos de Deus e não dormir quando precisa de mantermos a vigilância de maneira contínua. Nós sabemos que da importância do sono, né? Mas nesse aspecto aqui nós não podemos, em hipótese alguma, nem sequer cochilar com relação às coisas espirituais. Eu quero ler em Romanos capítulo 13, a partir do verso 11, diz assim: Digo isto a vocês outros, a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio a cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como pleno dia, não em orgia, bebedice, não em impudice, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O texto que eu acabo de ler é um texto muito interessante, que fala sobre estar acordado. E muito importante porque com relação às coisas espirituais, nós precisamos de estar de maneira contínua como uma sentinela, como um vigilante que tem que estar atento. Então, o que seria isto, né? A primeira coisa que eu quero pensar com você aqui sobre esse despertamento espiritual. Como podemos viver? Então nós temos aqui algumas razões óbvias apresentadas neste texto por que devemos manter vigilante, manter acordado. E o tema da nossa mensagem é tempo de estar acordado. Aqui está dizendo o seguinte: a noite já é passada, né? Vai-se alta noite e vem chegando o dia. Então, vai-se a alta noite, ou seja, aqui vai descrever algumas coisas que é característico da noite, que é próprio da noite, né? Os pecados, a conduta, o estilo de vida, que é característico da penumbra, né? Da escuridão, das trevas. E aí nós vamos ler nessa texto aqui que Paulo ele escreve dizendo o seguinte: que vocês têm razão para manter acordado, porque vocês já correram um percurso,
E agora já está mais próximo o dia da redenção do que quando aceitaram a salvação. Ouça bem o que irei ler, verso 11. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, imagina uma pessoa que aceitou o Evangelho, com 30 anos, e agora ele está com 70 anos. Então ele já viveu um tempo. E o cristão, ele sempre está aguardando a volta do Senhor Jesus através do arrebatamento. Mas se isto não acontecer, se ele não vier até nós no período da nossa peregrinação aqui, nós iremos a ele por meio da morte física. Porque a Bíblia diz o seguinte, que aqueles que morrerem em Cristo, eles ressuscitarão para o encontro com o seu Senhor. É o que diz em Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Então, o Paulo está dizendo o seguinte, que agora está mais próximo a nossa redenção do que no dia que nós cremos. Eu que vos falo, já tem 32 anos de caminhada. Então, se eu tiver mais 30 anos para frente, já imaginou quantos anos, muitos anos. E aí, mas eu estou aguardando o Senhor para agora. Então, Paulo estava dizendo o seguinte, vocês mantêm firme e têm um procedimento como os filhos da luz, porque está aproximando a reta final. E nós sabemos do assédio, da pressão que acontece nesse percurso, muitas coisas que acontecem, a pressão, o relativismo, materialismo, tudo isso para a gente perder o foco, para a gente não ficar distraído com as coisas terrenas e não fixar o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé ou naquela grande proposta que é a redenção e viver a eternidade com Deus. Então, muitas atitudes, elas são incompatíveis com a cultura do reino dos céus. E aí eu estou aqui pensando com você, porque a Bíblia diz o seguinte, não conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, esta postura de viver nesta expectativa precisa ser contínua, não é um dia ou 2 dias. É tempo de estar acordado, é tempo de estar vigilante. E um outro aspecto, que eu quero pensar com você são essas questões das obras das trevas, que está bem descrita aqui. Andemos dignamente como pleno dia, não na orgia. Essas festas, essas farras. Não em bebedices, não em impudices. Ou seja, a vida sexual devassa, promíscua. Não em dissoluções, quer dizer, divisões, as questões contenda, ciúme, inveja. Tudo isso são obras próprias da noite, ou seja, que não há transparência, porque o cristão, ele precisa de viver uma vida como na luz. O que seria viver na luz? Eu estar dialogando com alguém, pode chegar quem quer que seja. Pode chegar a minha irmã, pode chegar a minha mãe, pode chegar a minha esposa, não precisar de eu mudar o assunto. Ou estar numa conversação, chega quem quer que seja. Se eu estou falando com um colega de trabalho, chega o patrão
eu não preciso de mudar de assunto, porque estou difamando, falando mal. Ou seja, as obras do dia, elas são as claras, elas são transparentes, autenticidade, né? Sem engano, sem... Então, as obras das trevas aqui está falando sobre viver, né, dignamente como pleno dia e não na orgia, na bebedice. Uma pessoa, por exemplo, que se embriaga, ela perde a razão, ela perde a sobriedade. Alguém já me disse, você não pode beber. Eu disse o seguinte, quem é que disse isso? Não, porque você segue a Bíblia. Não, a Bíblia diz assim, todas as coisas te são lícitas. A Bíblia diz isso. Uai, tem isso, na Bíblia tem. O apóstolo Paulo, ele fala isso 2 vezes. Todas as coisas me são lícitas. Mas à frente está assim, mas nem todas me convêm. Por quê? Uma pessoa que se embriaga, né, ela perde a razão. Ela fala o que não deveria falar. Né? E aí está aqui falando que as obras da noite, das trevas, assim, você não deve envolver nessas coisas. E por fim, eu quero falar aqui de onde vem essa força para que nós possamos viver, né, como ao dia, de maneira transparente. E aí o versículo de número 14, assim, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ou seja, os seus desejos desordenados, as suas paixões. Então, como vencer? É revestir o Senhor. É buscar a Deus, o Todo-Poderoso, através da leitura das Sagradas Escrituras, através da oração, através do jejum, consagração. Não é por mérito, mero religiosidade, né? Tem pessoas que ela é muito religiosa, ela é muito rígida, mas ela não tem uma vida devocional, ela faz as coisas como se fosse para prestar conta a homens. E nós devemos buscar, o cristianismo, ele difere das demais religiões, porque nós não estamos seguindo os homens, nós estamos seguindo ao homem Jesus. Nós podemos relacionar um relacionamento pessoal, então não é uma religião. Então muitas pessoas, elas se perdem no entretenimento. Então viver acordado aqui, é tempo de estar acordado, é estar em estado de alerta. Tem muitas pessoas que começam com muita atenção, vigilância, buscando a Deus, mas no percurso elas se perdem. É como alguém que desenvolve uma corrida, que sai de um determinado ponto até chegar a um outro ponto, e no percurso ele começa a ler as propagandas, ele para com alguém, ele para descansar. Não, nós desde o momento que abraçamos a fé em Cristo Jesus, precisamos de entender uma coisa, que nós não podemos nos ater no percurso, em entretenimento, no materialismo, nas diversões, nas bebedices. Não, nós temos um alvo de estar buscando o Senhor Deus de maneira contínua, revestido dele, para que nós não sejamos apanhados de surpresa, porque já imaginou alguém ficar dormindo no volante? Já imaginou um médico passar 5 noites sem dormir e vai fazer um procedimento cirúrgico? Você já imaginou, né, um juiz de direito vai julgar a sentença de alguém e tem 5, 6 noites ininterruptas, sem descanso para julgar? Fatalmente ele vai, né, alguém que está lá calculando os números, ele tem que estar acordado, ele tem que ter a vigilância. E nesse texto aqui fala de revezamento, né, como alguém que está de plantão, mas tem um revezamento.
Não podemos cochilar em tempo algum, porque um pequeno cochilo pode ser a margem que o inimigo vem roubar a nossa esperança. Com essas palavras eu quero finalizar essa mensagem dizendo que é tempo de estar acordado espiritualmente falando. Pai Santo, eu te peço que esteja nos abençoando e que todos nós possamos estar em estado de alerta, vivendo segundo a tua vontade, segundo o teu querer, para que não sejamos apanhados de surpresa, mas ser conosco, nos dando a sabedoria para que possamos revestir de Cristo dia após dia no nosso caminhar diário. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.